Bom, aqui no Brasil a gente não é muito acostumado a receber de imediato algumas tecnologias que já estão praticamente normais no resto do mundo, né? E por consequência a gente acaba se isolando até mesmo das empresas que assumem a dianteira na construção dessas inovações tecnológicas, né? O maior exemplo disso são os carros autônomos, né, que tem a Tesla aí como principal comerciante e que é muito raro você ver isso no Brasil, né? Tanto porque a nossa economia é muito voltada para setores mais básicos, né? Nós não temos grandes avanços tecnológicos, quanto pelo custo que é trazer essas grandes inovações logo que elas são criadas, né? Então nós não temos grandes polos de tecnologia como o Vale do Silício, né? Que está ali assumindo a vanguarda do mundo nessas criações tecnológicas que são responsáveis por a cada tantos anos revolucionarem nossa vida, né? E eu gosto muito do estudo de ciclos, isso tanto de um ponto de vista pessoal, quando a gente considera ali, por exemplo, os ciclos setenários que algumas linhas filosóficas estudam, né? E consideram que a cada 7 anos nós passamos por uma mudança de ciclo, passamos por novos desafios, novos momentos de vida. E esses ciclos também podem ser aplicados para análise econômica, ciclo do mercado, ciclo de vida de uma empresa. Acaba que a vida como um todo é cíclica, né? O ciclo das estações influencia no consumo, no humor. E da mesma forma, existe também um ciclo de inovação tecnológica. A humanidade vem acelerando esse processo, mas ele vinha acontecendo a cada 60, 50 anos. E eu até considero que a nossa vida é tão curta que muitas vezes nós não percebemos como essas mudanças, né, de início, meio e fim de uma tecnologia influenciam na nossa vida. Isso acaba acontecendo de tal forma, a gente se adapta tão bem a essas novas tecnologias que é como se a gente tivesse vivido a vida inteira com elas. Mas olha como esses saltos são importantes, né? Os portugueses, por exemplo, conseguiram conquistar o mundo com duas novas tecnologias, as caravelas e a bússola, né? Isso permitiu que um país tão pequeno encontrasse as Américas, descobrisse o Brasil, fosse até a Índia, trouxesse especiarias, se tornasse um país super rico, mesmo sendo um país super pequeno. Acho até que a gente conhece e valoriza muito pouco o feito dos portugueses, né? Mas de qualquer forma, quando a gente considera assim na história mais recente o que foi o primeiro grande salto, o grande ciclo de tecnologia, isso já foi próximo lá de 1800, né? Quando descobriram o uso das hidrelétricas, das barreiras ali, represas de água, né? Usando a força da água para gerar energia. Quando começaram com a indústria têxtil na Inglaterra, o uso mais aperfeiçoado do ferro para produzir máquinas, né? E esse primeiro ciclo durou 60 anos, foi um ciclo um pouco mais lento comparado com os atuais. E o grande marco dessa era foi justamente a Revolução Industrial, a indústria têxtil que cresceu ali vigorosa, né, dentro da Inglaterra e revolucionou a forma como a humanidade vivia, né? A partir do momento que você tem indústrias dentro das cidades e elas funcionam à base de energia, as pessoas têm que sair do campo e ir para as cidades. E aí a gente começa a perceber que não tem como lutar muito contra essas revoluções tecnológicas, né? Muita gente fala aí do fim dos taxistas, né, para o Uber, mas só que esse tipo de situação já aconteceu centenas de vezes ao longo da história, né? Antes a gente usava óleo de baleia, iluminação pública era lamparina, né? As próprias tecelãs que faziam os tecidos à mão perderam emprego para as máquinas lá na Inglaterra. E o mundo vai se renovando, né? Da mesma forma que às vezes termina uma determinada profissão, um trabalho, surgem outros já adaptados a essas novas tecnologias. E depois desses 60 anos, a gente vai para uma segunda onda que já é ali de 1850 até 1900, né? Então já dura 50 anos e já é marcado pelo motor a vapor, pelas ferrovias, principalmente pelo uso do aço, né? Então imagina o avanço tecnológico que foi
sair de barco a vela para navio a vapor, sair de carroça para uma ferrovia, né? Olha o avanço que gerou ligar Nova York até a Califórnia, nos Estados Unidos, né? E aí a gente pensa que toda tecnologia que surge cria junto com ela essa riqueza que antes estava oculta, né? Uma riqueza que não existia antes, né? Foi graças às ferrovias que surgiu a Califórnia, que hoje é o estado mais rico dos Estados Unidos. Seria o quarto país mais rico do mundo, berço das principais empresas de tecnologia do mundo. Então, a Califórnia só se desenvolveu graças a esse salto de tecnologia que permitiu encurtar as distâncias, né? Desenvolver uma parte do país que era inacessível até então. Então, todo salto de tecnologia vai acabar potencializando uma parte da economia que antes não existia, né? O que você faria no Texas, que era só deserto? De repente, pum, descobre petróleo, né? E as tecnologias vão mudando a forma como a humanidade interage, como a humanidade vive, né? Vai melhorando as nossas vidas e a gente vai se adaptando de tal forma que parece que a gente sempre viveu com aquilo, né? Como que é viver sem sapato? Como que é viver sem carro? Como que é viver sem celular? E aí vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. A terceira onda, né, que já foi a onda da eletricidade, da indústria química, né, que é muito importante, do motor a combustão. E foi nessa época, lá por 1850, que surgem os primeiros carros, né? Então tem uma frase clássica do Henry Ford, dono da Ford, criador da Ford, que fala que se ele fosse perguntar o que as pessoas queriam naquela época, elas teriam dito, quero cavalos mais rápidos, né? Só que ele foi lá e criou o carro. Então a gente não tem muita consciência, né, de quanto a tecnologia pode melhorar a nossa vida, mesmo que ela esteja aqui evidente, né? Então esse também foi mais um ciclo de 50 anos que criou também as telecomunicações, os telégrafos. Então olha como aos poucos essa distância vai diminuindo, a gente vai tendo acesso a mais coisas e só a partir ali de 1950, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que as coisas realmente começam a acelerar. E ali dá início a indústria petroquímica, a eletrônica, a aviação, a indústria aeroespacial. A guerra foi muito responsável por isso, né? Quer dizer, a partir daqui, a aviação chegou às massas, né, numa escala global, começou a gerar uma maior integração econômica entre os países, né? Só que essa fase, por exemplo, já durou menos tempo, 40 anos, né? Então, a gente vai acelerando esse processo de crescimento, de inovação tecnológica. E aí, na sequência, já começa a quinta onda, que é o que nós vivemos até agora, que é a era digital, né? A era do software, a era das novas mídias. E o que manda hoje não é mais o aço, né? É propriedade intelectual. O ouro hoje é a informação, são os dados, né? O conhecimento ficou cada vez mais disperso na sociedade. Qualquer pessoa hoje pode aprender praticamente qualquer assunto de graça, não tem desculpa mais, né? E o que nós fomos percebendo é que conforme foi havendo um avanço tecnológico, foi melhorando também as condições de vida da sociedade, né? Os meios de produção, o transporte, a produção de alimentos, o acesso à energia, a sociedade foi se tornando mais segura, né? Não parece, muitas vezes, mas nós estamos na época mais próspera, mais segura, mais longeva da história da humanidade. É o melhor momento da história para se nascer, para se viver, com toda a segurança e tudo isso graças a esse rápido avanço tecnológico, né? E em todas essas ondas, nós tivemos ali os seus monopólios da época, né? As grandes fortunas que foram feitas, Henry Ford, Rockefeller, né? Empresas que foram hegemônicas por um período, até que aquela tecnologia se dissipasse entre o restante da sociedade e passasse a ser normal, algo corriqueiro, algo que não é mais algo relevante, né? Então agora nós já estamos entrando na sexta onda, né? É a onda
da inteligência artificial, da digitalização da informação, da robótica, dos drones. Nós estamos vendo agora um momento de saída da nossa realidade biológica, orgânica, para uma realidade virtual, uma realidade tecnológica, né? E a gente vai começar a observar que, como todos os outros ciclos, também vão existir monopólios de tecnologia, né? Nós já temos indícios disso, né? Nenhuma dessas empresas está aqui no Brasil, e por isso que eu reforço sempre a importância de ter parte da carteira de ações nos Estados Unidos. Você vê aqui no Brasil sendo muito falado de carteira de dividendos, né? Carteira com elétricas, empresa de saneamento, né? Mas claro, né? Quando que você vai investir em que aqui, né? Não tem uma Apple, não tem Amazon, não tem Facebook, não tem grandes empresas surgindo, então você investe no que está disponível, né? Você vai investir em Vale, vai investir em Petrobras, que eu acho que são excelentes empresas, mas fica visível como elas são empresas do século passado, né? Da quarta onda, da quinta onda, minério, petróleo. Nós não temos essas tecnologias disruptivas, né? Mas eu também pergunto, então por que você vai investir numa empresa mediana aqui no Brasil, né? Automação de sistemas, análise preditiva, processamento de dados, servidores virtuais, metaverso, realidade virtual. Tudo isso já é uma realidade, né? Devem vir também novas formas de geração de energia, de resolução de problemas, né? que estão para surgir agora. Eu até lembrei que eu comentei que conforme iam surgindo novas tecnologias, a gente acabava adaptando a nossa vida a ponto de esquecer como era antes, né? Então, talvez um exemplo disso é o metaverso, né? Um exemplo do que pode acontecer com a gente futuramente. E é fácil perceber como a gente é cada vez mais dependente de celulares, passa cada vez mais tempo conectado, né? E o próximo passo é as pessoas passarem mais tempo no metaverso, né? Usando aqueles óculos de realidade virtual, começarem a ter uma vida lá dentro, né? Aos poucos os gráficos vão melhorando, vão ficando cada vez mais perfeitos, né? Então essa é a chamada indústria 4.0, né? Que vai começar a ter fábricas inteligentes, interconectadas, com inteligência artificial, fábricas que evoluem, né? com essa inteligência artificial, vão evoluindo naturalmente com o passar do tempo, funcionando sem a presença de seres humanos. Então, essas fábricas já existem, né? Elas já são realidade, elas vêm aumentando ano a ano. E claro, né, como muita coisa que eu venho falando aqui, quase 40% dessas fábricas estão na China, né? Estão na Ásia. China, Japão, Estados Unidos, Alemanha são os 4 principais. E aí entra um dilema, né, que eu, pelo menos, vivo hoje. Vale a pena investir em empresas chinesas, sabendo que eles não são um país democrático, não tem liberdade econômica, o governo pode vir ali a qualquer momento e mudar completamente as regras do jogo, né? Existem muitas empresas interessantes lá, mas tudo indica que nos próximos anos nós vamos ter um embate entre Estados Unidos e China, e eu, pelo menos, sem dúvida nenhuma, estou do lado dos americanos, né? As empresas chinesas são comunistas, né? São ali parte do processo político do país, né? O Partido Comunista pode mudar as regras de uma hora para outra. Então, em princípio, nós podemos aproveitar oportunidades pontuais em empresas chinesas, mas via de regra eu entendo que em algum momento vai ter problema, vai ter turbulência. Então, para quem é um investidor de longo prazo, não recomendo, né? Estados Unidos já tem coisa boa o suficiente e quem, como nós, né, dentro da carteira, da nossa filosofia de investimentos, se vê como um passageiro temporário do crescimento dessas empresas, você vai perceber que tem muita oportunidade na mesa, né? Para oportunidades de curto prazo, oportunidades com posições de pessoa física, né? Agora, via fundos, que são gigantes, que podem ficar presos naquele país, já não recomendo,
né? Empresas de energia limpa, de robótica, de internet das coisas, né? Fora a indústria de semicondutores, que eu gravei um vídeo recentemente, está completamente instalada em Taiwan, que pode ser invadida a qualquer momento, né? E não se sabe como que vai ser depois disso. Então, excluindo essa parte política, o fato é que nós vivemos uma transição nesse exato momento, né? Que os carros vão ser autônomos, a gente vê essa tecnologia evoluindo a cada dia, de vez em quando você vê um acidente, mas já é incrível isso estar funcionando. Imagina como que vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Internet das coisas é outra tecnologia com potencial revolucionário que vai colocar a nossa casa cada vez mais autônoma, conectada. E tudo isso exige uma nova geração de tecnologia de processamento, de armazenamento de informações, de processamento. Então, aqui para a carteira global, eu venho estudando cada vez mais essas empresas e eu fico impressionado, né, como existe um movimento muito forte e que não é visível para nós aqui no Brasil. A gente conhece muito pouco essas empresas, a gente conhece muito pouco o potencial de transformar as nossas vidas nesses próximos anos, talvez muito mais rápido do que a gente imagina. E o que eu percebo, de um modo geral aqui no Brasil, é que os nossos analistas, né, os analistas brasileiros, eu quero dizer, vão muito pelo efeito manada, né? Só falam das empresas famosas, aquelas que já são conhecidas, que já cresceram e acabam sendo o que eu chamo de engenheiro de obra pronta, né? Pô, você falar de Netflix agora, que já cresceu tudo, né? Recentemente eu vi um analista da Nord recomendando compra de Netflix, aí caiu 50%, ele recomendou mais compra de Netflix e caiu mais 50%. Né? Netflix não tem barreira de entrada, né? Eu particularmente acho extremamente fraca, né? Com produções chatas, que você perde tempo assistindo, você fica lá procurando e não sabe direito a nota dos filmes. Olha, tem muita coisa boa no mundo, né? A gente precisa começar a olhar de forma antecipada, né? O que vai realmente ser transformador para o mundo nos próximos anos, né? Quais empresas vão deter essas tecnologias, né? Claro que lá no estágio inicial, quando a Netflix entrou para bater de frente com o Blockbuster, ali sim existia esse grande negócio que não era visível ainda, né? A Netflix começou fazendo empréstimo de filmes, entregando os DVDs na sua casa, e o grande trunfo dela é que não tinha multa por atraso, né? Que foi inclusive isso que matou a Blockbuster. E só depois de muito tempo que ela foi se tornar essa plataforma de streaming que a gente conhece hoje, que se tornou uma gigante, né? E a Blockbuster não se adaptou, teve a chance inclusive de comprar a Netflix e perdeu a oportunidade, né? Quebrou. Então, mais uma vez, nós precisamos encontrar essas empresas que vão ser as novas Netflix, né? Ali de cada área. E não simplesmente comprar uma empresa porque ela está na moda, né? A análise não é isso, a construção da carteira não é isso. Essa mineração pelos diamantes ali dessas novas empresas disruptivas não é tão simples assim, né? Não é tão óbvia. E eu gosto muito do exemplo da corrida do ouro do Velho Oeste, né? Citei aí o exemplo da Califórnia, que mostra que quem mais enriqueceu foram os vendedores de picareta, não foram os mineradores, né? E quando a gente traz esse raciocínio para a nossa realidade aqui, nós temos o Facebook, por exemplo, que vem desenvolvendo a tecnologia do metaverso, mas eu deixo a pergunta, né? Quem que vai suprir todos esses servidores? Quem que vai fazer as placas de processamento gráfico? Quem que vai fazer os equipamentos, os óculos, né? As milhares de coisas que a gente nem é capaz de pensar ainda, mas que provavelmente vão surgir para adaptar essa nova realidade, né? E o fato é que já existem empresas desenvolvendo tudo isso, né? Elas estão ainda no estágio inicial, muitas delas, outras estão integradas dentro das gigantes de tecnologia, e eu venho gastando bastante tempo analisando essas empresas, né? O metaverso é um negócio completamente disruptivo, né? E não à toa, a ponto do Facebook alterar o nome para Meta, né? E metaverso, muita gente fica em dúvida, é basicamente ali um universo digital, né, que vai muito além, vamos dizer, dessa internet que a gente conhece hoje. Ela vai ser como um mundo virtual que tenta replicar o nosso mundo real, né?
E isso é feito através de um conjunto de novas tecnologias, né, como a realidade virtual, realidade aumentada, né, que vai ser possível, mais uma vez, através desses óculos de realidade virtual, luvas, né? Outro dia eu estava vendo até uma entrevista de um neurocientista brasileiro que mora nos Estados Unidos, comentando que eles testaram essa tecnologia em macacos e dentro do ambiente virtual eles deram para o macaco como 6 braços, né? E o macaco já conseguia controlar, ele já conseguia usar todos esses braços, e quando ele foi retirado da realidade virtual, ele ficava tentando entender onde que estavam esses braços extras dele ali, né? Porque o cérebro passa a entender que aquela é a realidade, então ele vai querer passar cada vez mais tempo ali, isso vai ser cada vez mais viciante para o cérebro, né? Ele não entende que aquilo não é a realidade. E por isso que a tecnologia tem um potencial tão grande de mudar as nossas vidas, de mudar como a gente se relaciona, e os impactos disso são variados, né? Inclusive impactos negativos, impactos ruins. Basta a gente olhar os efeitos da tecnologia nos japoneses, por exemplo, que já são expostos a isso há mais tempo, né? Pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem casar, não conseguem sair para trabalhar, ficam antissociais, entram em quadros profundos de depressão, e isso pode perfeitamente acontecer de forma ainda mais intensa com o uso dessas tecnologias, né? E aí a gente já tem várias empresas interessadas em assumir a dianteira de tudo isso, né? Porque quem conseguir desenvolver a melhor tecnologia, a tecnologia mais realista, vai conseguir de cara ter mais atenção, né? As pessoas vão passar mais tempo usando esse produto, né? E a primeira delas é realidade virtual, né? A segunda é realidade aumentada, são os dois caminhos iniciais que a gente tem para acessar esse metaverso, que começa a tornar possível não só você entrar dentro daquele mundo usando um óculos virtual, como trazer elementos desse mundo virtual para a nossa realidade, para o nosso ambiente. Então são coisas bastante interessantes que vai tornar possível uma série de produtos que a gente não tem hoje, né? Um exemplo disso, você experimentar uma roupa online antes de comprar, trazer uma pessoa do mundo virtual para o seu ambiente real, reduzindo essa fronteira entre o real e o virtual, né? Você vai conseguir fazer essa transição de forma muito mais perfeita. Só que essa nem é tanto a parte que me interessa, né? Eu acho que existem modelos interessantes, né, que podem trazer novos negócios, novas possibilidades dentro desse mundo do metaverso, da realidade aumentada, né, que insere vídeos, insere imagens interagindo com o ambiente real. Só que, claro que de início geram muitas distorções. A gente viu agora recente coisas que não fazem nenhum sentido, você comprar uma fotografia de macaco por alguns milhões, mas eu acredito que com o tempo isso tende não só a normalizar, como a ter utilidades reais para a nossa vida, né? Não que as pessoas passem 2 horas por dia no Instagram porque aquilo tem alguma utilidade, né? Mas, de fato, nós vamos nos tornando dependentes dessa nova realidade. Lembra que eu comentei que conforme as tecnologias vão surgindo, a gente se adapta e esquece como era o mundo antes daquilo? As empresas já têm consciência disso, né? Não à toa a gente viu o Facebook mudando o nome para Meta, nós temos Microsoft desenvolvendo sistemas para essa área, Nvidia, Roblox, né? Então são empresas excelentes, empresas que vêm se renovando, que têm muito poder, poder de comprar concorrentes menores que por acaso se destaquem, poder para investir pesado para desenvolver a tecnologia. Então o que eu fico imaginando é o seguinte: se hoje a gente passa aí em média 2 horas por dia usando redes sociais, sendo que é uma tecnologia limitada, que você tem que ficar apertando no celular, que acaba a bateria, que incomoda os olhos, imagina quando isso se tornar completamente real, quando os gráficos se desenvolverem a ponto de não haver diferença entre o desenho e uma imagem que você tem com seus próprios olhos, né? E por isso que o Facebook já vem investindo 10 bilhões de dólares por ano, né? Mudou o seu nome,
vem fazendo pesquisa não só para desenvolver a parte virtual, mas também para produzir os equipamentos de realidade virtual. E a tendência é que esses capacetes comecem a se tornar cada vez mais perfeitos, né? Imagens melhores, sons melhores, uma maior imersão, inclusive coletes que você passa a sentir as sensações, sentir ali fisicamente. E tudo isso tem a única função de certa forma, te escravizar, de te tornar cada vez mais viciado naquele produto. Eles criam um ambiente virtual em que você tem ali um personagem, que você tem uma vida, que você interage com outras pessoas, participa de jogos, faz reuniões de trabalho. Então, de certa forma, também traz uma série de vantagens. Você não vai precisar ir fisicamente ao seu trabalho, você pode trabalhar online, plugado ali no metaverso. Microsoft, por exemplo, que é uma empresa que já tem quase 50 anos, né, participou aí da história da tecnologia, da popularização dos computadores, tem o Windows, maior sistema operacional do mundo, vários aplicativos, né, Excel, Word, PowerPoint, tudo que a gente usa praticamente de algum nível passa pela Microsoft, né, e agora também está desenvolvendo esse ambiente de realidade virtual. Olha quantas empresas já começam a direcionar sua atenção para isso, né? Coisas que a gente, infelizmente, não está acompanhando, né? Elas começam a replicar o seu ambiente de trabalho, suas características físicas. A gente já tem a tecnologia de face, reconhecimento de face, né? Então, nada impede que a gente tem a possibilidade de replicar a nossa vida física no mundo virtual. Ou se você é feio, você ser bonito ali dentro. Então, olha o tanto de possibilidade que existe. Outra empresa muito boa, NVIDIA, que faz placa de vídeo, né? Placa de processamento, líder mundial nesse setor, faz sistemas de computação para realidade virtual, realidade aumentada. Então, ela já é uma empresa que faz os equipamentos, né? Ela torna possível a tecnologia. Uma empresa que tem receita vindo de várias áreas tecnológicas, de jogos 3D, inteligência artificial, centros de dados, que é outra coisa super importante, porque essas empresas vão precisar guardar cada vez mais dados ali na nuvem, né? Cada vez mais informações. Como eu comentei lá no início, a informação hoje, os dados hoje são ouro. E essas empresas vão passar a ter cada vez mais dados a nosso respeito, né? Os nossos padrões, os nossos costumes, as nossas compras online, os nossos hábitos de vida. Imagina o tanto de informação que o Google tem a nosso respeito, com o Google Maps, onde você vai, o que você consome, quanto tempo você passa em cada lugar. E olha um exemplo até, né? A BMW contratou a tecnologia da NVIDIA para, antes de construir uma fábrica real, simular o funcionamento dessa fábrica no ambiente virtual, né? Então ela economiza ali bilhões testando, né, o melhor funcionamento dessa fábrica antes de gastar dinheiro construindo. Então tem muitas implicações que a gente não faz ideia. Lamentavelmente, cada vez fica mais claro para mim quanto nós, de forma geral, somos ignorantes em relação a esse nível de conhecimento mais aprofundado que existe no mundo, e em termos até de timing de investimentos, de compreensão do ciclo do mercado, normalmente essas empresas de tecnologia são muito sensíveis à taxa de juros, né? Então, se você for olhar o gráfico delas, o preço ali, você vai ver que grande parte delas caiu muito nesses últimos meses por conta desse aumento dos juros para conter a inflação. Então, no fim das contas, mesmo que a gente fale de tecnologia, o que vale realmente é a compreensão de como os juros afetam toda a economia, né? Muito provavelmente o Fed, né, o Banco Central Americano, deve estar chegando muito próximo do fim desses aumentos, né, desse aumento histórico de taxa de juros que vem acontecendo. E essas empresas têm tudo para serem excelentes investimentos, né? Porque de um lado nós temos empresas com muita qualidade, com valor gigantesco em tecnologia, em patentes, né? Uma série de pesquisas que são feitas ali. E do outro, a gente tem o ambiente macro, né? Essa visão dos ciclos econômicos, já chegando nessa fase final da elevação dos juros. Então, conforme os juros forem caindo,
essas empresas voltam a subir. Então, no fim das contas, a gente sempre considera duas coisas. De um lado, a qualidade da empresa, o potencial de crescimento, o lucro, e de outro, o ambiente macro, né? O que está acontecendo no mundo? Como que está a inflação? Como que estão as taxas de juros? Tem recessão pela frente? Juros vai cair? Vai subir? E assim a gente vai construindo o momento de entrada na carteira. Por isso que recentemente nós construímos uma carteira muito voltada para energia, para coisas básicas, né? Alimentação, fertilizantes, petróleo. Deixamos de lado essas empresas de tecnologia, mesmo achando que elas são incríveis, que no longuíssimo prazo, se você for sócio dessas empresas, você vai ser sócio de grandes empresas, empresas responsáveis por levar a humanidade para esse novo salto, essa nova onda de tecnologia. Mas em termos de investimento, elas agora estão começando a entrar no seu melhor momento. Então é justamente agora o momento de estudar com mais interesse, com mais profundidade o funcionamento dessas empresas, para que quando todo o restante estiver favorável para que elas sejam incluídas em carteira, vocês já saibam onde vocês estão se metendo, né? Que tipo de resultado a gente espera que elas tenham, qual é o prazo para que isso se amadureça, se torne realidade. E assim a gente vai construindo esse raciocínio que mescla qualidade de empresa com qualidade do ambiente econômico.